Era uma noite escura e fria, a lua cheia brilhava no céu, lançando sua luz pálida sobre a estrada deserta. Uma mulher chamada Emily caminhava pela estrada deserta. As folhas secas farfalhavam sob seus pés, enquanto ela se apressava para chegar em casa após um longo dia de trabalho. O vento sussurrava entre as árvores, criando sombras que dançavam ao redor dela. Emily estava exausta e desesperada por chegar em casa rapidamente. Vendo poucos carros passando, ela esticou o polegar na esperança de conseguir uma carona. Após alguns minutos de espera ansiosa, um carro finalmente parou ao seu lado. O motorista era um homem idoso, com um sorriso gentil no rosto. "Você precisa de uma carona, minha jovem?" perguntou o homem com uma voz suave. Emily hesitou por um momento, mas a exaustão e a dificuldade de conseguir carona fizeram com que ela aceitasse a oferta do estranho. Ela entrou no carro e agradeceu ao homem, que começou a dirigir pela estrada escura. Enquanto o carro avançava pela estrada, Emily notou que o homem não estava seguindo o caminho que levava à sua casa. Ela olhou ao redor, percebendo que estavam se afastando da cidade e entrando em uma área rural desolada. "Onde estamos indo?" perguntou Emily, sua voz carregada de apreensão. "Estamos quase chegando", respondeu o homem de forma enigmática, seu sorriso permanecendo inalterado. Emily sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela pediu para o homem parar o carro, mas ele ignorou seu pedido e continuou dirigindo em direção a um bosque sombrio à frente. Finalmente, o carro parou em frente a uma grande estrutura de ferro forjado. Emily olhou pela janela e viu antigo que estavam em um cemitério e abandonado. Seu coração disparou de medo quando percebeu a situação em que se encontrava. "O que está acontecendo? Por que paramos aqui?" perguntou Emily, sua voz trêmula. O homem virou-se para ela, seus olhos brilhando com uma luz estranha. "É aqui que você pertence, Emily. Este é o seu destino", disse ele com uma voz que não era mais suave, mas carregada de uma promessa sombria. Emily tentou abrir a porta do carro, mas estava trancada. Ela gritou por socorro, mas o silêncio do cemitério engolfava suas palavras. O homem saiu do carro e caminhou em direção a uma sepultura coberta de musgo, abrindo-a com um ranger sinistro. "Entre, Emily. Este é o seu novo lar", disse ele, apontando para a sepultura aberta. O terror consumia Emily, enquanto ela observava o homem se aproximar dela, com os olhos brilhando de uma maneira que não era humana. Ela recuou, tropeçando e caindo no chão gelado do cemitério. Em um movimento desesperado, ela se levantou e correu em direção à escuridão, ignorando os sons de risos sinistros que ecoavam ao seu redor. Emily corria sem rumo, suas pernas tremendo de medo. As lápides pareciam se mover ao seu redor, como se estivessem observando seu terrível destino se desdobrar. Ela gritava por ajuda, mas sabia que estava sozinha naquela noite infernal. À medida que ela corria, a paisagem ao seu redor mudava, tornando-se ainda mais sinistra. Árvores retorcidas se erguiam como espectros ao redor dela, seus galhos se estendendo em sua direção como garras afiadas. Uma névoa espectral envolvia o cemitério, obscurecendo sua visão e confundindo seus sentidos. Emily tropeçou em uma lápide caída, caindo de joelhos no chão úmido. Ela ouviu passos se aproximando lentamente por trás dela, e um arrepio gelado percorreu sua espinha. Ela virou-se lentamente, sua respiração presa na garganta. Diante dela, estava uma figura pálida e espectral, vestida com um vestido antigo e desbotado. Seus olhos vazios encaravam Emily com uma intensidade aterradora. A figura estendeu a mão fria em direção a ela, sussurrando palavras ininteligíveis em uma língua antiga e esquecida. Emily recuou, mas não havia para onde ir. A figura fantasmagórica avançou em sua direção, seu rosto contorcido em um sorriso macabro. Emily fechou os olhos e gritou, esperando que fosse apenas um pesadelo terrível do qual acordaria a qualquer momento. Quando abriu os olhos novamente, a figura havia desaparecido. Emily estava sozinha no cemitério deserto, a névoa se dissipando lentamente ao seu redor. Ela se levantou, suas pernas tremendo de medo e cansaço. A lua ainda brilhava no céu, mas parecia mais distante e fria do que nunca. Emily olhou ao redor, tentando se orientar naquela paisagem macabra. Ela não sabia para onde ir, ou como escapar daquele pesadelo. O silêncio do cemitério era opressivo, apenas quebrado pelo som ocasional de um uivo distante, ou o farfalhar de folhas secas ao vento. Com o coração cheio de desespero,
Emily recomeçou sua jornada pela estrada escura e sinistra. Cada passo era incerto, cada sombra parecia esconder um perigo iminente. Ela andava sem rumo, guiada apenas pela esperança frágil de sobreviver àquela noite de terror. Horas se passaram, e o céu começou a clarear no horizonte distante. Emily caminhava lentamente, exausta e desesperada por encontrar ajuda. A estrada se estendia à sua frente, interminável e desolada. Ela se perguntava se algum dia voltaria a ver a luz do dia, se escaparia daquele pesadelo que havia se tornado sua realidade. Finalmente, ao longe, ela avistou as luzes de uma cidade distante. Um raio de esperança brilhou em seu coração, renovando suas forças. Com um último esforço, Emily se dirigiu em direção às luzes, determinada a alcançar a segurança que tanto almejava. Quando finalmente chegou à cidade, as pessoas que passavam olhavam para ela com espanto e horror. Emily olhava ao redor, confusa com a reação das pessoas. Foi então que ela viu seu reflexo em uma poça de água. Seu rosto estava pálido e contorcido, seus olhos brilhando com um brilho sobrenatural. Ela percebeu então que algo terrível havia acontecido naquela noite no cemitério. Ela era agora parte daquela paisagem macabra, presa em um pesadelo do qual talvez nunca acordasse. E assim, a história de Emily, a mulher que pediu carona e desapareceu em um cemitério sombrio, tornou-se uma lenda sinistra contada pelas pessoas da cidade. Alguns diziam que ainda podiam ouvir os gritos de Emily ecoando nas noites escuras, lembrando a todos que nem todo horror acaba quando o sol surge no horizonte. Em um piscar de olhos, Emily se viu rodeada por túmulos antigos, cercada pela escuridão e pelo silêncio perturbador do cemitério. Seu coração batia descontroladamente enquanto tentava encontrar uma saída naquela paisagem macabra. A sensação de ser observada por algo sinistro fez com que arrepios percorressem sua espinha, intensificando o medo que a dominava. Caminhando lentamente entre as lápides, Emily sentia como se estivesse sendo guiada por forças sobrenaturais, sem ter controle sobre seu próprio destino. Cada suspiro ecoava como um lamento naquela noite sombria, criando uma atmosfera de terror que parecia sufocá-la a cada passo dado na direção desconhecida. De repente, um ruído estranho rompeu o silêncio sepulcral do cemitério, fazendo com que Emily parasse abruptamente. Seus olhos se arregalaram ao perceber uma figura encapuzada surgindo das sombras, sua presença emanando uma aura de malícia inegável. O desespero tomou conta dela, mas antes que pudesse reagir, a figura misteriosa se aproximou, estendendo a mão em sua direção. Emily sentiu um frio gélido percorrer sua espinha, quando a voz cavernosa ecoou em seus ouvidos, sussurrando palavras incompreensíveis que pareciam invocar uma força além da compreensão humana. O desespero se misturou com a resignação, enquanto ela percebia que seu destino estava selado naquela noite fatídica. Sem resistência, Emily permitiu que a figura encapuzada a conduzisse para além da percepção da realidade, mergulhando em um abismo de trevas insondáveis. Ela sabia que algo terrível estava prestes a acontecer, mas já era tarde demais para lutar contra as forças sobrenaturais que a envolviam. Enquanto as sombras se fechavam ao seu redor, Emily teve um lampejo de lucidez e compreendeu a terrível verdade. Ela havia se tornando parte da paisagem macabra daquele cemitério, presa em um pesadelo sem fim do qual talvez nunca acordasse. A história de Emily, a mulher que pediu carona e desapareceu naquela noite sombria, tornou-se uma lenda sinistra contada em sussurros pelas pessoas da cidade. Os moradores evitavam o cemitério à noite, temendo atrair a atenção da entidade maligna, que agora habitava aquele lugar amaldiçoado. Alguns juravam que ainda podiam ouvir os gritos de Emily ecoando nas noites escuras, lembrando a todos que nem todo horror acaba quando o sol surge no horizonte. A memória de Emily permanecia viva na imaginação das pessoas, um lembrete sombrio de que o mal pode se esconder nas sombras mais profundas da alma humana. E assim, a história de Emily se fundiu com a lenda do cemitério, perpetuando o mistério e o terror que envolviam aquele lugar macabro. Seu destino permaneceria desconhecido, perdido nas brumas do tempo, enquanto sua alma vagava eternamente entre as lápides silenciosas, testemunha de um horror que transcendia a compreensão humana. Os habitantes da cidade evitavam passar perto do cemitério durante a noite, com medo de encontrar o fantasma de Emily, ou reviver a terrível história de sua tragédia.
O vento sussurrava entre os túmulos, criando uma atmosfera arrepiante, como se o próprio local estivesse impregnado com a dor e o sofrimento da jovem desaparecida. Alguns corajosos afirmavam ter visto sombras se movendo entre as lápides, ou escutado o eco de vozes chorosas ao vento, mas ninguém se atrevia a desafiar o mistério do cemitério após o anoitecer. A lenda de Emily se tornara parte da história da cidade, um conto sombrio que era contado em sussurros por aqueles que se atreviam a relembrar os eventos que causaram tanto horror. Enquanto as estações passavam e os anos se acumulavam, a figura de Emily se tornou um enigma envolto em trevas, uma presença fantasmagórica que assombrava os sonhos daqueles que ousavam lembrar sua trágica história. O cemitério permanecia como um portal para o desconhecido, um lugar onde o limite entre a vida e a morte parecia mais tênue, onde as almas perdidas vagavam em busca de redenção ou vingança. Por mais que a cidade tentasse esquecer a história de Emily, seu espírito continuava a ecoar nas noites escuras, lembrando a todos que o mal pode se esconder nas sombras mais profundas da alma humana. O cemitério tornou-se um local de respeito e temor, onde as histórias de fantasmas e assombrações se entrelaçavam com a realidade, criando um senso de mistério e sobrenatural que permeava a atmosfera do lugar. E assim, a lenda de Emily persistia, imortalizada na memória da cidade como um lembrete sinistro de que nem todo horror tem um fim definitivo. Seu destino permaneceria um mistério, perdido nas brumas do tempo, enquanto sua presença fantasmagórica permanecia como guardiã do cemitério, testemunha silenciosa de um passado sombrio que assombrava as noites da cidade.